Parabéns, Bruno. E hoje tem mais estreia por aqui. É um novo quadro para que a gente tente escrever um pouquinho melhor. Mas e mais. O mas, nós também ouvimos aqui na nossa região sul como mans. Ele indica uma oposição, uma adversidade, algo que vai contra. Por exemplo, eu torço para o Inter, mas não torço para o Grêmio. Oposição. Agora, mais, é soma. Eu preciso de mais estudos. Então, a gente vai ter mais dicas como essas ao longo das semanas aqui no Ver Mais, dia sim, dia não, de vez em quando a gente vai dar uma diquinha dessa. Às vezes são coisas simples, mas a nossa língua portuguesa realmente tem umas complicações. Mesmo assim, não existe desculpa para escrever errado. Sempre dá para aprender um pouquinho. E é isso que a gente quer conversar agora, nesse novo quadro. A gente vai falar também sobre esse assunto com a professora Ana Lúcia Martins. Professora, muito obrigada. Olá, obrigada pela participação. Tarde. Fique à vontade aqui na Casa do Ver Mais. Obrigada. Você é professora de cursinho pré-vestibular. Isso, sou professora de cursinho, dou aula de redação e aula de interpretação de texto. E trabalho com cursinho já tem 20 anos. Aqui agora é no Energia. Aqui eu trabalho na Energia, né? E trabalho também no Energia de Balneário Camboriú, na Energia de Itajaí. Então são várias turmas e... Pois é, você falou que já tem um tempo de jornada aí como professora de cursinho. Uma curiosidade, assim, o que mudou no perfil dos alunos de pré-vestibular ao longo dos anos, ou principalmente com as redes sociais? Assim, a curiosidade é essa, assim, mudou o perfil dos alunos, o que eles sabem, o que eles não sabem, as dificuldades? Assim, uma questão importante é que com a abrangência das redes sociais, o aluno passou a pesquisar mais e a ter a possibilidade de questionar. Então, isso possibilita que a aula seja bastante dinâmica e que nós tenhamos dúvidas imediatas. Como a língua portuguesa é pautada em muitas dúvidas, o professor precisa estar atento a essa demanda e conseguir orientar o aluno para que ele escreva e fale cada vez melhor. Pois é, mas na questão de escrever errado ou não, com os vícios, né, das redes sociais ou da própria internet, o que mudou? O que mudou é que o aluno precisa perceber, né, o momento em que ele vai usar determinada linguagem. Não se fala mais em certo e errado na língua portuguesa. Se fala em adequado e não adequado. É como a professora colocou ali o exemplo do mas, o mais e o mas, que os gaúchos de algumas regiões do Rio Grande do Sul pronunciam. Hoje eu não posso mais falar que esse mas é errado. Sim. Isso é uma pronúncia, é um regionalismo. Então o aluno precisa entender que a expressão que eu uso numa conversa coloquial não serve para uma entrevista de emprego, para uma redação de vestibular e, inclusive, para uma conversa, uma troca de informações mais formal do cotidiano. Pois é, você é professora de cursinho para vestibular, mas na entrevista de emprego ou até mesmo para conseguir o emprego no geral, isso é muito importante, porque as empresas hoje pesquisam, inclusive, a rede social do candidato, né? Sim. Há empresas que, inclusive, no processo de seleção, já pedem que o aluno escreva uma redação solicitando, né, a vaga, explicando as suas competências, e isso faz com que, nesse momento, seja avaliado, né, a característica dele de dominar ou não a língua portuguesa. Nós temos que ter esse cuidado, e por isso que eu falo o adequado e o não adequado. É muito importante. As redes sociais permitem abreviaturas que são inventadas, os chamados neologismos, e tem que saber usar, né? É muito comum, e nós comentamos sempre, a própria expressão seja. É errada, nós ouvimos muito, e o que acontece? Às vezes, sem querer, se pronuncia. Numa entrevista de emprego com um avaliador bem detalhista, essa falha vai ser ruim. Né? E numa prova de redação para o vestibular, jamais poderá ser cometida. Pois é, eu ia falar sobre isso, né, sobre essa corrente que existe. Né? Eu já tive cursos, inclusive, para o jornalismo, para o telejornalismo, sobre isso. Que falou seja, todo mundo entende. Quer falar seja, mas está errado.
Exatamente. Não é adequado. Não é adequado num determinado momento. O Marcos Bagno, que é um linguista que trabalha muito esse aspecto da língua, tem reforçado muito essa questão, o adequado e o não adequado. Então, hoje, ao dar essa aula de redação, nós não podemos desprezar a experiência vocabular do aluno, o crescimento dele com a língua materna. Mas ele precisa entender o momento, né, em que vai usar uma ou outra. Professora, e quais são as recomendações? A gente sabe que ler é muito importante, a gente sempre ouviu falar isso, mas tem outras, tentar não escrever errado nas redes sociais, o que mais, principalmente os pais poderiam fazer, né, porque de cedo que a gente tem que começar a orientar as crianças, né? O que nós costumamos orientar é que a criança seja educada para já falar corretamente. Então, por exemplo, se você, na pronúncia, que é tida uma questão natural, você utiliza o U, almoço, aeroporto, na hora que a criança for reproduzir isso, ela tende a escrever com o U no final. Então, é preciso conversar com a criança usando terminações corretas e, caso ela não entenda, aproveitar a leitura para mostrar o uso da palavra. Isso faz com que a criança desenvolva, né, ao longo do tempo, esse aprimoramento do uso da língua. E é efetivamente importante. Os vestibulares estão cotidianamente mais exigentes e não tem como deixar passar. Ok, tem muito assunto, né? Seja bem-vinda, vem outras vezes para a gente conversar Obrigada. mais então. Tá bom? Obrigada pela participação. Boa tarde. A Tarde Ver Mais de hoje termina por aqui. Até amanhã. Beijo para você.